No safra, o agronegócio está em alta, principalmente os produtores brasileiros deverão colher 315,8 milhões de toneladas nessa safra de grãos 2022-2023. Destaque para a soja. Reportagem de Daniel Lian. O agronegócio brasileiro vai bater um novo recorde. A produção de grãos no país deverá ultrapassar a marca de 315,8 milhões de toneladas na safra 2022-2023. Os números, se confirmados, irão representar um crescimento de 15,8% na comparação com o ciclo anterior, com incremento de 43,2 milhões de toneladas. A área destinada ao plantio também vai registrar elevação de 4,8%, chegando a 78,1 milhões de hectares. De acordo com o presidente da Conab, Edgar Preto, a soja figura como o destaque da colheita. Já a produção de arroz terá baixa. A soja se destaca com o maior crescimento de produção, estima-se um total de 155,7 milhões de toneladas de grãos. Em seguida, vem o milho, com 125,7 milhões de toneladas. A produção de arroz teve uma queda de 7,2%, é a previsão para esta safra, comparado com a safra anterior. A estimativa é de 10 milhões de toneladas, sendo 9,25 milhões produzido em terras irrigadas. A tecnologia do agribusiness brasileiro é das mais avançadas entre todos os continentes e se renova a cada ano. Além disso, as condições climáticas têm sido favoráveis. Esses fatores elevam o Brasil ao topo do ranking das principais potências agrícolas do mundo. O governo tem ainda a intenção de retomar os estoques públicos. Que a Conab está muito atenta aos preços dos produtos agrícolas. Neste momento, nós damos uma atenção muito especial ao milho e ao trigo, porque o governo federal se prepara para retomar a formação de estoques públicos, porque avaliamos que é fundamental para um país como o nosso a gente ter a formação de estoques públicos. O Mato Grosso desponta como o principal estado produtor de soja. A Bahia também ganhou destaque devido à eficiência na produtividade. Segundo a Conab, apesar do aumento das exportações, alguns importantes fatores externos ainda exigem atenção, como a safra norte-americana, que ainda pode ser impactada por questões relacionadas ao clima, a demanda do mercado chinês e a possibilidade de uma recessão mundial. Esses elementos afetam os preços e a procura por produtos. Bom, Diogo, aquela história que o agro carrega o PIB brasileiro nas costas, né? Inclusive, o governo Lula tenta se aproximar desta área do agronegócio, porque foi uma área muito ligada, né, ao governo passado. De que maneira é possível melhorar essa relação do governo com o setor? Que a melhor maneira de melhorar essa relação é mostrando que o governo está interessado, está atento para as demandas e para as necessidades do setor, para que o setor realmente possa continuar crescendo. De fato, como você bem falou, a economia brasileira, alguns números, né, têm vindo melhores do que o esperado em relação ao crescimento econômico, eles se devem basicamente ao bom desempenho do agronegócio, já que em outros setores os resultados não são tão positivos. No entanto, a gente precisa entender também que a aproximação de Lula, do governo Lula com o agronegócio, nem é tanto pela questão eleitoral, não é? Porque, obviamente, mesmo essa aproximação provavelmente não traria os votos para Lula nas próximas eleições, tirando dos braços do bolsonarismo, porque é mais uma questão ideológica, é mais um alinhamento ideológico do que propriamente de políticas. Mas é importante porque Lula precisa que a economia realmente tenha um bom desempenho e para isso precisa que o agronegócio vá bem. É interessante porque recentemente o Lula fez anúncios muito importantes de crédito, subsídios, inclusive para o Plano Safra, e inclusive maiores do que no governo anterior. Mas isso não foi visto assim, não foi tão anunciado, não é? Não foi tão assim comemorado pelo agronegócio, justamente pela questão política. Mas com isso ele abriu divergência com o Banco Central, curiosamente, que é contra o crédito direcionado
para o setor, principalmente para o setor dos grandes produtores. Curiosamente, nos últimos anos, o Banco Central tem preferido que o crédito direcionado dos bancos estatais seja para os pequenos e médios produtores e que os grandes produtores tenham acesso ao crédito nos bancos privados. Então, é interessante porque é quase uma inversão, né? O Banco Central atual, né, que tem um presidente que foi indicado pelo presidente anterior, tem uma visão diferente do governo Lula em relação a como dar o crédito, né, como priorizar o crédito para o setor agrícola. Justamente o Plano Safra pode ser uma oportunidade do governo se aproximar do setor, oferecendo boas linhas de crédito e de financiamento. Agora, a CPI, Diogo, do MST, tem algum tipo de relação? O setor do agro se preocupa com o movimento e pode isso também ter a ver com a relação do governo federal com o agronegócio? Com certeza. Obviamente que isso está relacionado, né, à desconfiança que os produtores têm em relação ao governo Lula, porque existe aquela memória dos governos do PT em que as invasões de terra eram muito frequentes. E agora a gente tem visto nos últimos meses uma retomada dessas ocupações, dessas invasões de terra pelo MST ou por outros grupos sem terra. Obviamente que a relação política direta que existe entre o MST e o PT deixam claro que essas preocupações têm fundamento. Então, é importante, sim, que se faça essas investigações na CPI para que se saiba exatamente de que forma o MST atua e qual a relação disso com as ações do governo.